Eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Meio às lutas, eu não estou só. É mesmo assim, muitas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger. Quando o vento sopra contra mim, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, vou me calar. Eu tenho um chamado. Que é isso? Um chamado.
Tenho envio, tenho um chamado, fui visitado pelo fogo no altar. Tenho um envio, tenho um chamado, tenho a cobertura da palavra e do anjo que Deus levantou no altar. Não aceito ser mais um. Eu não posso passar sem que me perceba, Senhor. Eu quero estar onde desejas e ser reconhecido por ter aliança no altar. Escolhido para ser sucessor do ungido, vou viver o que os meus inimigos nem sonham e ser planchar. Tenho um envio, tenho um chamado, fui visitado pelo fogo no altar. Tenho um envio, tenho um chamado, tenho a cobertura da peleja e do anjo que Deus levantou no altar. Se o áudio tá chegando aí perfeitamente como deveria, mas vocês vão me avisando, viu? Eu quero já dar aquele abração aqui, né? A Maiara que tá lá através aí do Facebook, né? A Larissa Ribeiro, que Deus abençoe. Camilinha, o Wellington, o Everton, né? Fala, apóstolo. Você canta muito. Canta nada. Deus abençoe o Everton. Deus abençoe vocês aí da mesa. Amém? Thalita Silva, meu amor. Dani, que Deus abençoe. Abade também ali. O Denilton já deve estar deitadinho, né? Descansando. Chegou agora mesmo de viagem. Que Deus abençoe, né? A Camilinha tá mandando um recado aí pra avó. Pode voltar, viu, minha sogra? Pode voltar, porque a Camilinha, e não é só ela não, nós tudo tá sentindo sua falta. Pastor Léo, Deus abençoe a sua vida, tá? Obrigado. A Thalita junto com a Clauciene ali acompanhando, né? E assando pão de queijo. Espero que já tenha separado aí as primícias,
Porque a Bíblia diz que até um bolo que você faz, o primeiro pedaço tem que ser do sacerdote. Só tô lembrando, né? A Maria Fernanda, que Deus abençoe, viu, a sua vida. A Poli, tamo junto. Janaína, né, a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Camilinha, já falei aqui, né? A Juliana, Deus abençoe, estamos juntos, viu? Em oração, firme e forte, tá bom? A consciência diz que eu estou errando a letra. Portanto, não é a letra, minha filha. Portanto, não é a letra, é o óleo. Bom dia. Minha filha, se a gente for ungido, a gente pode cantar batatinha quando nasce, esparrama. Ih, minha filha, Jesus cura. Bom dia, Lúcia. Bom dia, que Deus abençoe. Amém? Diz a dona Célia que vem amanhã cedo. Vocês acreditam, pessoal? Então, se ela está falando, nós vamos acreditar, né? Nós vamos acreditar nela. Amém? Pessoal, deixa eu falar com vocês, né? A Juliana hoje descobriu que ela não é órfã, né? Que ela tem paternidade. O pai está longe, mas o coração está perto, tá bom? Pessoal, deixa eu mostrar a minha cara para vocês. Hoje um resfriado aí quis me abraçar, mas achando que eu não paro, né? Eu não paro. Eu tinha que ir em Araxá hoje, não consegui, mas vocês oram por mim aí, em nome de Jesus, amém? Para que eu possa estar bem e estar recuperando aí, né? Nada que uma injeção de bezetacil não resolva, tá bom? Érica Campos, bom dia, Deus abençoe. Bom, pessoal, vocês lembram que ontem nós não conseguimos terminar o estudo ontem sobre o tema O que dirige a sua vida, que é o terceiro estudo dos 40 dias de propósito. E hoje eu vou terminar, porque nós não vamos deixar nenhum estudo pela metade, né? Eu sei que se eu ficasse ontem ministrando até 10 horas da noite, todos os que estariam no culto ficariam até 10 horas da noite, porque nós mergulhamos muito fundo nesse entendimento da palavra de Deus. Amém? Um abraço, Sandra Ferreira, também amo vocês, viu? Que Deus abençoe você, o Mil, que Deus abençoe a casa de vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Betinha, beijo do seu pastor. Bom, pessoal, para que a gente possa ter um entendimento, né? Só para não perder o fio da meada. Ontem nós falamos que todos são governados ou dirigidos por alguma coisa. O nosso texto base foi Eclesiastes 4:4, aonde Salomão declara que eu descobri que todo trabalho, toda realização surge da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é um absurdo, é correr atrás de vento. Foi o que Salomão disse, né? Salomão ele sábio demais, então ele entendeu que todos nós somos dirigidos por alguma coisa, seja por alguma emoção, por algum sentimento, por alguma causa, algo nos dirige. E descobrir, entender o propósito é abrir mão de tudo aquilo que nos dirige para sermos dirigidos pelo Senhor. Amém? Para ser dirigido pelo propósito, tá bom? Então, nós falamos de algumas coisas que dirigem as nossas vidas. Falamos que muitas pessoas são dirigidas pela culpa. Falamos também que outros são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva, né? Falamos também que muitos são dirigidos pelo medo, né? E isso também é muito sério, ser governado pelo medo. Outros são dirigidos pelo materialismo,
e outras são dirigidos pela necessidade de aprovação. Né? Muitas pessoas, elas fazem de tudo para serem aprovadas pelas pessoas. Elas querem aprovação a qualquer custo, tá? Quero dar as boas-vindas aí para a Lohane Mendes, Deus abençoe, a Lorena Gabriela, né? O Emerson Frazão também já chegou, que Deus abençoe, né? Eu sei que muitos devem estar trabalhando, não podem entrar, mas eu gostaria, né, que as pessoas concluíssem. Por isso que eu estava dizendo para minha esposa ontem, né? Porque quando eu fiz a primeira vez os 40 dias de propósito, quem é da época vai se lembrar. Eu fazia um resumo só da lição e deixava por conta dos irmãos estudar em casa. Só que, infelizmente, nem todo mundo, irmãos, tem essa dedicação, nem todo mundo tem esse esforço de ler a lição em casa, de estudar a lição. E aí eu estava dizendo para a Dani, porque ontem o culto demorou e eu, né, procurei passar o máximo de informação possível, e eu estava dizendo para ela, não dá para fazer só resumo, porque as pessoas infelizmente ainda têm muita preguiça, e a palavra é essa mesmo, irmãos, preguiça, né? Sem querer ofender os irmãos, longe de mim, né? Longe de mim querer ofender os meus irmãos, mas a palavra é essa, é preguiça, preguiça de ler a Bíblia. Tem gente que tem preguiça de orar, irmãos, preguiça de orar, preguiça. Então, nesse ano eu decidi trazer os estudos na íntegra, para ver se liberta, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu estou crendo nisso de coração, por isso que eu estou fazendo questão de passar o estudo na íntegra, né? Para que você tenha entendimento. Por isso nós estamos fazendo aqui hoje a continuação do estudo de ontem. Bom, o que acontece? Como eu disse aqui, muitos são dirigidos por muitos sentimentos, por muitas emoções, por muitas circunstâncias, né? Agora, a pergunta é: qual é a vantagem de ser dirigido pelo propósito? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Quem é dirigido pelo propósito não se deixa abalar pelas circunstâncias. Amém? Quando a pessoa tem um propósito, mesmo que as circunstâncias mudem, ela permanece fiel ao seu propósito. Ela permanece fiel. Vou te dar um exemplo. Em Atos dos Apóstolos, diz que Paulo e Silas, diz que Paulo e Silas estavam indo para a oração, né? Orar, ia no templo adorar, a Bíblia diz, estavam indo adorar no templo, e no meio do caminho eles se deparam com uma moça com espírito de adivinhação. Eles então oram, expulsa esse demônio da vida dessa moça e ela para de adivinhar. Só que ela parando de adivinhar, ela parou de dar lucro para os seus donos, porque ela era uma escrava. E os donos então acusaram Paulo e Silas, né, de bruxaria, e eles foram presos, e a Bíblia diz que eles foram açoitados e foram lançados lá no cárcere inferior, né? E amarrados pelos pés, pelas mãos, com as costas todas retalhadas. Só que a Bíblia diz assim, irmãos: perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a louvar ao Senhor. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, um terremoto veio e abriu as portas da prisão, quebrou as algemas que estavam nas mãos deles. Por quê?
Porque mesmo as circunstâncias tendo mudado, o propósito deles não mudou. Quantas vezes você já deixou de vir num culto porque algo deu errado durante o dia? Né? Quantas vezes você deixou de entregar seu dízimo, a sua oferta, porque você teve um descontrole financeiro, a circunstância mudou e você abandonou o propósito? Então, quando a gente tem um propósito verdadeiro, as circunstâncias não mudam. Pode mudar a circunstância, irmãos. Eu já vim para o culto arrastando, com cólica de rins. Eu já vim para o culto com dor de ouvido, com dor de dente, passando muito mal. Por quê, irmãos? Porque o propósito me governa. O propósito me governa. Eu já vim para o culto triste, decepcionado, magoado, ferido, chateado. Mas por que eu vim? Porque o propósito é que me governa. É o propósito. Amém? É o propósito, é o meu objetivo. Nós precisamos aprender a viver por propósito e não por circunstância. Não por circunstância. Quando uma pessoa tem propósito, ela consegue descansar. Lembra quando Jesus atravessou o mar da Galileia com os discípulos e uma grande tempestade tomou conta do mar da Galileia, e os discípulos desesperados, tentando, e Jesus dormindo? Por que Jesus dormia em meio à tempestade, irmãos? Por quê? Porque, irmãos, quem tem propósito não perde o sono por causa dos problemas. Amém? Quem tem propósito não passa a noite em claro preocupado com os problemas. Jesus, ele tinha um propósito. Entendeu? Jesus tinha um propósito. Então, quando nós sabemos, quando nós conhecemos o nosso propósito, as circunstâncias não nos influenciam. Amém? Quem anda pelo propósito anda acima das circunstâncias, acima das circunstâncias, tá certo? Eu lembro de uma canção que chama Acima das Circunstâncias, do Voz da Verdade, está me vindo à memória, muito antiga, que diz assim: você tem tudo para desanimar, pois esta vida só te faz chorar. Realidade, eu esqueci agora. Realidade que não sei pro seu viver. É um negócio assim. Ô Glociane, sem coreto, hein? Vai dar certo. Vem o temor e a solidão, rasgando sempre o teu coração. É desse jeito. Eu vou aprender, depois eu canto para os irmãos aí. Amém? Depois eu canto aqui para os irmãos em nome de Jesus. Amém? Então, acima da circunstância, quem anda no propósito, anda acima das circunstâncias, por cima das circunstâncias. Amém? Não se abala pela circunstância. A circunstância não te governa mais. A partir do momento que você é guiado pelo propósito, assim que você é governado pelo propósito, você não tem mais medo de ameaças, você não tem mais medo de acusações, você não tem mais medo, entendeu? Isso não te governa mais. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Então, vamos lá. A Poliana diz, aí, tá me mandando aqui, ó. Você tem tudo para desanimar, pois esta vida só te faz chorar. Realidade que ameaça sempre o teu viver. Vem o temor e a solidão, rasgando sempre o teu coração, pondo em dúvida a tua fé no Salvador. Não desanimes não, tudo vai dar certo, Cristo está por perto, é a solução. Não fique aí prostrado, pois Jesus do lado está dizendo: filho, eu te dou a mão. Eita, eu vivi um tempo bom, viu?
Eu vivi um tempo bom, nós vivemos. Amém? Então vamos lá, pessoal. Vocês entenderam? Então, qual que são as vantagens? Eu separei aqui cinco vantagens de uma vida dirigida pelo propósito. Talvez esse seria até o tema agora, né? O tema agora, 5 vantagens de uma vida dirigida pelo propósito. Vamos lá? Primeira vantagem: conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. Amém, irmãos? Amém? Então, se você conhece o propósito faz com que a sua vida tenha sentido. Você já parou para pensar, ou já se pegou pensando, dizendo assim, gente, mas que vida tão sem sentido essa minha? Que vida sem graça? Já parou para pensar nisso? Né? Fomos feitos para alcançar algum significado na vida. Por isso, tantas pessoas recorrem a métodos questionáveis, né? Como astrologia, cartomancia, psicologia, né? Para descobrir o quê? O sentido da vida. Né? Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo, né? Do contrário, a vida que não tem sentido, ela vai se tornar insuportável. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. A falta de sentido faz a vida insuportável. Sabia que foi por causa disso que muitas pessoas tiraram a própria vida? Por não achar um sentido, por não entender o sentido, por não saber o sentido, muitas pessoas tornou a sua vida insuportável. Uma jovem, na casa dos seus 20 anos, ela escreveu o seguinte: eu sinto que eu sou uma fracassada. Luto para me tornar algo que eu nem menos sei o que. Tudo que sei fazer é sobreviver. Se um dia eu descobrir meu propósito, aí sim eu começarei a viver. Tá vendo, queridos? Uma menina de 20 anos. Deixa eu te falar uma coisa. Sem Deus, a vida não tem propósito. Amém? Sem um propósito, a vida não faz sentido. Nessa ordem. Sem Deus não tem propósito. E sem propósito não tem sentido. Amém? E sem sentido, a vida não tem relevância. Amém? Nem esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressaram a sua falta de esperança. Isaías, né? No capítulo 49, ele diz assim: olha, tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Quem falou isso? Profeta Isaías, um profeta messiânico. Amém? Né? Jó disse: meus dias são vazios e sem esperança. Isso no capítulo 7, versículo 6. No versículo 16 ele diz: detesto a vida. Olha o que Jó está dizendo: detesto a vida, não quero mais viver, deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Jó, irmãos, quem disse isso foi Jó. Amém? O Jó. Então, a maior de todas as tragédias, ao contrário do que você possa pensar, não é a morte, tá? Mas é a falta de propósito na vida. A maior tragédia não é a morte, mas a falta de propósito na vida. Capelão, meu amigo Wellington, minhas continências, meu amigo. Que Deus abençoe o senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vamos lá. Entenderam, pessoal? Então a morte não é a pior tragédia. A pior tragédia é viver uma vida sem sentido. Amém? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Amém? Outra coisa, se você tem se sentido sem esperança, tá?
Não desista, não desista. Mudanças maravilhosas acontecerão na sua vida durante esses dias de mergulho intenso em descobrir o propósito. Durante esses dias, já passaram 3 dias, você ainda tem 37 dias de mergulhos em Deus. Então, não desista, não perca a esperança. Amém? Não perca a esperança. Coisas maravilhosas acontecerão por esses dias. Amém? E você vai ver que coisa extraordinária quando você começar a viver com um propósito. Olha o que Deus diz em Jeremias 29:11. Sei os planos que eu tenho para vocês, planos para o bem, não para lhes causar aflição. Eu lhes darei a esperança e um futuro promissor. É o que a palavra de Deus está dizendo. Amém? Não perca a esperança. Talvez você esteja com uma sensação, de estar enfrentando aí um problema insolúvel, mas a Bíblia diz em Efésios 3:20, nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que jamais pensamos, sonhamos ou esperamos. Infinitamente mais Ele pode fazer. Então pode até não ter solução para você, mas tem solução para Deus. Amém? Então, primeira vantagem é essa, que quando você conhece o propósito, a sua vida faz sentido. Segunda vantagem, conhecer o propósito simplifica a sua vida. A vida fica mais simples. A gente começa a entender que as melhores coisas da vida são as mais simples. Amém? Ela define o que você faz ou o que você não faz. Quando você tem um propósito, você passa de ficar andando sem saber aonde chegar. Tudo fica mais simples, O propósito, ele passa a ser o padrão pelo qual você vai avaliar as suas atitudes. Irmãos, uma vida com propósito, você não dá má nota. Numa vida com propósito, você não fica conversando fiado, você não fica perdendo tempo. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, quando você descobre o seu propósito, quando você vive uma vida com propósito, tudo que você faz tem um proveito. Tudo, Entendeu? Então, quando você descobre o propósito, tudo que você vai fazer, você faz uma pergunta. Isso que eu vou fazer vai me ajudar a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Pronto. Se você vê que não vai te levar para o propósito, você não faz. Entendeu? Então, quando você tem um propósito, tudo fica mais simples. Sem propósito, nós ficamos sem alicerce. Nós ficamos sem fundamento. Amém? Nós não sabemos decidir, não sabemos usar o tempo, não sabemos investir os nossos recursos. Sem propósito, nós jogamos dinheiro fora. Amém? Então, a tendência é tomar decisões erradas. Por isso, o propósito ajuda você a simplificar a sua vida. E esse é o nosso segundo benefício. Amém? Segundo benefício nosso é simplificar a vida. A Bíblia diz, Isaías 26, versículo 3, a vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia, mas a vida simples e sincera é uma vida plena. Perdão, irmãos, Provérbios 1, 3. Amém? Provérbios 1, 3. A vida cheia de pompa, amém? E presunçosa, ela é vazia. Mas uma vida simples e sincera é uma vida plena. O propósito vai ensinar você a viver uma vida plena. Amém? Isaías 26, 3 diz assim: Tu, ó Senhor,
dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Amém? Confia no Senhor. Guarda essa palavra, irmão, recebe essa palavra no seu coração. Você que está aí na campanha, né, no propósito, né, você que está nessa jornada, pega essa palavra, deixa ela mudar a sua vida. Amém? Viva isso. Abra mão de tudo que te fez sofrer até hoje. Amém? Deixa Deus limpar seu coração. Viva isso. Amém? A terceira vantagem de ter uma vida dirigida pelo propósito é que conhecer o propósito vai te ajudar a estabelecer prioridades. Entendeu? Quando você entender o propósito, você também vai discernir o que é prioridade. E dentro da prioridade, você vai saber separar o que é importante do que é essencial. Amém? Então, isso faz com que os seus esforços, suas energias se concentrem naquilo que é mais importante. Quantas vezes coisas sem importância roubaram toda a sua alegria? Quantas vezes coisas sem importância roubaram o seu ânimo, roubaram a sua disposição, coisas bestas. Quando você descobrir o propósito, você não vai mais perder seu tempo com coisas sem importância, porque você vai saber a diferença do que é importante e daquilo que não é importante. Amém, irmãos? Você está compreendendo aí? Vamos interagir aqui no grupo, aqui na live. Você estiver entendendo, amém? Compartilha. Se você quiser comentar, comente. Elizabeth, a Betinha está dizendo assim, né? A fé acomoda e acalma o nosso coração, independente do final que vai ter ou que vai ser, né? Então isso é verdade, né? A Lorena está dizendo aqui, sem propósito nós vivemos sem rumo, amém? E nós precisamos viver isso, né? O Emerson está dizendo que o nosso propósito tem que estar firmado no Senhor. É isso mesmo, amados, isso mesmo, amém? Pode interagir aí no grupo, e eu vou, sempre que eu posso aqui, eu vou falando, tá bom? Então vamos lá, né? Sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo, você ficará mudando de emprego, você ficará mudando de relacionamento, você ficará mudando de igreja, amém? Na esperança de que cada mudança seja definitiva ou preencha o vazio do seu coração, amém? Então, você pensa, talvez dessa vez seja diferente, né? Mas isso não resolve o verdadeiro problema, que é a falta de foco, amém? E de propósito. Então guarda isso no seu coração. O propósito vai trazer foco, amém? Você vai estar focada. Efésios 5,17, a Bíblia diz: não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Amém? Não seja descuidado. Amém? Quero mandar um abraço especial para minha filhota lá em Bambuí, Patrícia. Estamos aqui nos 40 dias de propósito, estamos no 4º dia, dá tempo de você entrar. Se quiser, me chama lá no Zap que eu te mando o link, tá bom? Que Deus abençoe você, filha. Amém? Deus abençoe sua casa. Amém? Sua vida, sua família. Então, o propósito, ele traz foco, né? A capacidade de se concentrar, né? E de ser analisada as coisas à luz da palavra de Deus. Então, esse é o nosso terceiro, né? Terceira vantagem de andar no propósito. É você ter foco. É você não gastar suas energias com aquilo que não traz edificação.
Paulo, em Filipenses 3:3, ele escreve: estou concentrando todas as minhas energias unicamente nisso, esquecer o que passou e avançar para aquilo que está na minha frente. Sabe por que Paulo foi capaz de fazer isso? Porque ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Então ele está dizendo aqui: eu estou concentrando todas as minhas energias unicamente em esquecer tudo que passou e me concentrar naquilo que está na minha frente. Por isso que ele diz aqui em Filipenses: deixando as coisas que atrás ficam, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Corra a carreira que me está proposta. Faça isso, né? Aprenda com a palavra de Deus, né? O pastor Léo está dizendo aqui: quem é cheio do propósito não tem espaço para mais nada. A Camila, não sei se é a Camilinha ou se é o Wellington, mas eles estão dizendo aqui: quando se descobre o propósito, se destrava o caminho, porque sabemos ou saberemos por onde caminhar. Até então, se não soubermos os caminhos, andamos em qualquer estrada. E é isso mesmo. É muito ruim, irmãos, você descobrir que já andou tantos quilômetros na estrada errada. Quantas pessoas não estão descobrindo que caminharam a vida toda no caminho errado? Amém? Então, Paulo aqui, ele nos orienta, né? E a Camilinha está dizendo, o Hérito, né, está dizendo aqui: Paulo tinha um alvo já concreto. E esse é o nosso objetivo. Nós precisamos ter o alvo, o propósito. Amém? Propósito. A Arlete está dizendo aqui: tenho fé que chegarei no patamar de Paulo. Com certeza, é possível. É possível. Amém? Paulo era um ser humano como qualquer um de nós. A diferença é que ele se doou mais do que cada um de nós. Amém? Vamos seguindo em frente. Amém? Se você quer que a sua vida cause impacto, então você precisa dar a ela uma direção. Para de andar em círculos. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente anda em círculos, a gente cai no descrédito. As pessoas não dão credibilidade para quem anda em círculos. Amém? Para de tentar fazer de tudo. Faça menos. Amém? Faça menos. Elimine até mesmo boas atividades que roubam o seu foco, né? Concentre-se apenas naquilo que for relevante, naquilo que for importante, naquilo que for essencial. Jamais confunda atividade com produtividade. Tem pessoa que tem muita atividade e pouca produtividade. Então procura, né, focar na produtividade. Amém? Procura focar e você vai viver uma vida de excelência. Betinha está dizendo que a palavra de Deus é o nosso GPS. É isso mesmo. Quem anda pela palavra não se perde. Amém? Quem anda pela palavra de Deus não escolhe a pessoa errada para casar, não escolhe a profissão errada, não escolhe a casa errada, a cidade errada, a igreja errada, não escolhe nada errado. Quem anda pela palavra e fundamenta a sua vida, vai ter a sua casa alicerçada na rocha. Amém? Glória a Deus. A Keirinha está falando algo que eu sempre falo: a gente não pode ficar igual aqueles cachorrinhos que fica correndo atrás do rabo, não, né? Nós não podemos fazer isso, não. Então, pessoal, você pode estar ocupado sem ter um propósito, mas para quê? Paulo diz aqui em Filipenses 3,15: assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo.
Se você, meu irmão, estiver focado em algo que não é o propósito, para. Olha para o alvo. Olha para o alvo. Porque se você estiver interessado em tudo que Deus tem para você, olha para o alvo. E o nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo. Quarta vantagem de ser dirigido pelo propósito. Conhecer o propósito traz motivação. A Bíblia diz que Deus pesa as nossas motivações. Tudo aquilo que a gente começa com motivação errada, passa um tempo, a motivação acaba. Amém? Passa um tempo, a motivação acaba. O propósito, ele sempre vai produzir entusiasmo. Irmãos, vocês sabem que depois que eu fiquei pensando, ontem, pensando nesse estudo e preparando, eu entendi por que eu hoje, depois de 25 anos, pregando a palavra de Deus, e levando em conta, irmãos, que um ano tem 12 meses, que cada mês, alguém aí se quiser fazer essas contas para mim, faz aí, se alguém tiver disponibilidade, né? 25 anos, vai fazer 26 agora nesse mês de setembro, né? 25 anos pregando a palavra de Deus, tendo em vista que cada ano tem 12 meses e que cada mês em média tem 30 dias, e que eu geralmente prego nesses 30 dias tem geralmente 4 semanas, e eu prego em média 3 vezes por semana, sem contar, né, as lives, sem contar as visitas. Quantas vezes será que eu já preguei nesses 25 anos? Mas não é isso que é importante, não. O que eu quero dizer para você é que a minha empolgação, a minha motivação para estar no culto hoje à noite aqui é a mesma que eu tinha há 25 anos atrás, quando eu descobri o meu propósito, quando eu entendi o meu chamado, quando eu aceitei o meu chamado, quando eu encontrei com Jesus. Irmãos, nesses 25 anos, hoje, a minha motivação é a mesma. Amém? Eu me lembro de Caleb e Josué. Caleb já estava agora com 80 anos quando eles chegaram na terra prometida. Perguntam para Caleb: Caleb, como que você está para essa nova fase? Ele respondeu: eu me sinto hoje como se eu tivesse saído do Egito ontem. A mesma disposição, a mesma força, o mesmo ânimo, só aumentou a idade. Olha para você ver, né? O Hélio está dizendo aqui que eu preguei aí nesses 25 anos cerca de 4.500 vezes. Amém? E eu estou sempre disposto. O propósito faz isso com a gente. O propósito nos motiva. Amém, irmãos? O propósito é estimulante. Amém? É estimulante. Agora, quando falta propósito, a motivação vai embora. Amém? A motivação vai embora. Aí, irmãos, até levantar da cama de manhã se torna um fardo. Quando a vida não tem propósito, não tem sentido, até para levantar da cama é um fardo. O Hélio está dizendo aqui, ó, tirando as outras ocasiões, diz ele que pode colocar umas 9.000 pregações. Glória a Deus.
Que Deus abençoe e nos dá força para continuar. Amém? Vamos lá. George Bernard escreveu o seguinte: esta é a verdadeira alegria da vida, ser usado para um propósito, reconhecido por você mesmo como grandioso, ser uma força da natureza em vez de um amontoado inconstante e egoísta de ressentimentos e lamentações, sempre reclamando que o mundo não se esforça para torná-lo feliz. Nosso Deus, isso é forte demais. Isso é muito forte, meu irmão. A verdadeira alegria da vida é ser usado para um propósito. Ao invés de ficar reclamando, sendo um amontoado grandioso, né, de inconstante, egoísta, um poço de ressentimento, lamentando, sempre reclamando, achando que o mundo à sua volta tem obrigação de te fazer feliz. Acorda, crente. Acorda, só. Vigia. Amém? Vigia. O propósito vai fazer você ter a sua motivação correta. Amém? A paz do Senhor, Guilherme. Paz do Senhor, pastor César Nunes, meu amigo. Deus abençoe, viu? Deixa eu te falar uma coisa. O mundo não tem obrigação de te fazer feliz. Os seus amigos não têm obrigação de te fazer feliz. A igreja que você frequenta não é obrigada, ela não existe para te fazer feliz. A única coisa capaz de te fazer feliz é você descobrir o propósito da sua vida. Amém? Eita! Ô glória! É isso aí. Recebe aí, Keilinha. Quinto, para nós fechar aqui, para nós encerrar. Já falei demais, irmãos. Tem 1 hora que eu estou aqui. Conhecer o seu propósito vai te preparar para a eternidade. Quinta vantagem de você viver uma vida governada ou dirigida por um propósito. Amém? Muita gente passa a vida tentando criar um legado, né? Muitas pessoas querem ser lembradas depois que morrerem, depois que partirem. Entretanto, o que em última análise mais importa não é o que os outros dizem sobre a sua vida, mas é o que Deus diz. Tem pessoas, por exemplo, que deixou um legado aqui na terra. Mas a pergunta que eu te faço é: aonde elas estão agora na eternidade? Vamos falar aí, por exemplo, o rei do rock, Elvis Presley, né? Deixou um legado. Aonde ele está agora? Né? Os Beatles deixou um legado. Aonde eles estão agora? Amém? Você pega aí, né, os reis do futebol, né, as pessoas que deixaram aí um legado na história do mundo, as pessoas que escreveram livros, criaram, né, teorias, que revolucionaram o mundo, deixaram um legado. Mas aonde eles estão agora? Triste não é viver sem Deus, triste é morrer sem Ele, né? Então, o importante não é o que as pessoas vão dizer para você, ou o que dizem. O importante é o que Deus diz a seu respeito. É isso que é importante. As pessoas não percebem que todas as realizações um dia acabam sendo superadas. Amém? Então, outros recordes são quebrados, né?
reputações, elas não subsistem, as homenagens, elas são esquecidas, entendeu? Na faculdade, a meta de James Dobson era ser campeão de tênis da instituição. Ele se sentiu orgulhoso quando viu sua taça exposta num local de destaque na sala de troféus da universidade. Anos mais tarde, alguém lhe enviou o troféu pelo correio. O troféu que ele tinha ganhado, que estava na sala de troféu. Enviou para ele, né? Porque eles haviam achado esse troféu na lata de lixo durante a reforma que a universidade fez. James disse, olha o que o cara disse: um dia, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. Então para de correr para ter troféu aqui na terra. Para de correr para ter reconhecimento aqui na terra. O propósito, ele vai tirar seu foco das conquistas terrenas para que você foque nas conquistas eternas. Amém? Você vai preocupar muito mais com o galardão do que com o elogio. Pessoas que não têm propósitos, elas se movem por reconhecimento ou por recursos. Se elas estiverem ganhando ou estiverem sendo reconhecidas, aí elas fazem. Toma cuidado, porque um dia todos os seus troféus vão ser jogados na lata de lixo. Agora tem algo que não vai ser: a coroa da vida eterna. A coroa da vida eterna. Amém? Toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Amém? Viver para criar um legado é um objetivo sem perspectiva. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Amém? Você não foi posto nesse mundo, amém? Para ser lembrado. Amém? Você foi colocado aqui a fim de se preparar para a eternidade. Amém? Chega de ficar andando em volta de si mesmo. Para de querer ser o centro das atenções. Amém? Chegará o dia em que você estará diante de Deus. E Ele fará uma auditoria completa na sua vida. Um exame final. Antes que você entre na eternidade, você vai passar por essa auditoria. E Romanos 14 diz assim, versículo de número 10: lembre-se, cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Deus. Versículo 12 diz: sim, cada um de nós terá que prestar contas de si mesmos a Deus. Experimenta apresentar para Deus os seus troféus. Experimenta apresentar para o apóstolo Paulo os seus troféus. Para cada troféu que você mostrar para ele, ele vai te mostrar uma cicatriz de um açoite que ele recebeu pelo amor ao Evangelho. Experimenta mostrar seus troféus para Jesus e ele vai te mostrar as marcas nas mãos dos cravos. Ele vai te mostrar a marca da lança que transpassou o seu peito. Ou ele vai te mostrar as marcas da coroa de espinho na sua cabeça. Experimenta mostrar troféu. Para de correr atrás de deixar um legado aqui na terra
e começa a pensar no legado espiritual, eterno. Amém? Felizmente, Deus quer que passemos a eternidade com Ele. Ele quer que você passe nesse teste. Por isso, Ele já nos deu as perguntas antecipadamente. A Bíblia diz que entendemos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais nesse teste. No dia que você estiver diante do tribunal, diante dele, ele vai te fazer duas perguntas. A primeira: o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre a sua formação religiosa. Deus não vai perguntar se você era diácono, presbítero, evangelista, se você era pastor, se você era mestre. Ele não vai perguntar qual era a sua a linha teológica, se você era arminiano, ou se você era calvinista ou pelagiano. Ele não vai perguntar essas coisas. Isso para ele não interessa. Ele não vai perguntar se você era pentecostal, se você era tradicional. Ele não vai querer saber disso. A única coisa que o Senhor vai querer saber diante do tribunal será: o que você fez com meu filho Jesus? Você aceitou o que Jesus fez por você? Você aprendeu a amar e a confiar nele? João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta diante do tribunal: o que você fez com os talentos que eu te dei? Isso é o que você faz com a sua vida. Porque o maior de todos os talentos foi a vida. O que você fez com a sua vida? Com o que você gastou sua vida? Com o que você usou a sua vida? Dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamento, recurso, enfim. O que você fez com tudo que Deus deu a você? O que você fez? Gastou com você mesmo? Ou fez uso deles no propósito que Deus tinha para você? Amém? Prepará-lo para essas duas perguntas é o objetivo desse propósito. Até os 40 dias. Preparar você para responder de cabeça erguida essas duas perguntas. Amém? A primeira pergunta vai determinar onde você passará a eternidade. A segunda vai determinar o que você vai fazer na eternidade. Amém? Ao terminar esse propósito, você estará pronto para responder essas duas perguntas. Amém, meus irmãos? Daqui a pouquinho eu volto para a gente orar, tá? Vou pôr uma canção aqui e algumas fotos do culto de ontem, e aí eu vou te dar aí, um minutinho para você levantar uma hashtag aí na nossa transmissão, dizendo: eu entendi o propósito. Eu entendi o propósito, tá? Sobe essa hashtag aí, eu entendi o propósito, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, viu? Em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouquinho eu volto, sobe a hashtag aí, eu entendi o propósito, e daqui a pouquinho eu volto para a gente orar ao Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida.
Aleluia. Obrigado, Senhor, por me dar essa palavra. Obrigado por falar o meu coração. Vamos orar, Senhor. Nos ajuda. Enche-nos da tua presença, Senhor. Nos ajuda a viver o teu propósito, Senhor. Eu não aceito ser mais um. Eu não posso passar sem que me perceba, Senhor. Eu quero estar onde desejas e ser conhecido por ter aliança no altar. Vou viver o que os meus inimigos nem sonham, e ser a flecha que mais longe irá chegar. Tenho um envio, tenho um chamado, fui-me visitado pelo fogo no altar. Tenho um envio, tenho um chamado, tenho a cobertura da palavra e do anjo que Deus levantou no altar. Eu não aceito ser mais um. Eu não posso passar sem que me perceba, Senhor. Eu quero estar onde desejas e ser reconhecido por ter aliança no altar, escolhido para ser portador de milagres, escolhido para ser sucessor do ungido. Vou viver o que os meus inimigos nem sonham, e ser a flecha. Oh, glória! Tenho um envio, tenho um chamado, fui visitado pelo fogo no altar. Tenho um envio, tenho um chamado, tenho a cobertura da peleja e do anjo que Deus levantou no altar. Tem visitado pelo fogo no altar. Tenho envio, tenho chamado, tenho a cobertura da peleja e do anjo que Deus levantou no altar. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome, meu Pai. Eu não aceito ser mais um. Eu tenho um propósito na minha vida. Eu tenho um propósito na minha vida. Você, querido, você tem um propósito de Deus na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai,
eu oro nesta manhã, começo de tarde, em consagração diante do Senhor. Ó Deus, nós estamos envolvidos neste propósito. Nós estamos envolvidos, ó Deus, mergulhados naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, nós estamos diante de Ti nesta batalha, Senhor, interior, para, Senhor, descobrir, ó Deus, o propósito. Senhor, que nós estejamos atentos, que os nossos ouvidos estejam abertos, ó Deus, e que o nosso entendimento, ele possa fluir no Senhor. Deus Todo-Poderoso, toma, Senhor, estas pessoas nas Tuas mãos. Ó Deus, toma diante de Ti, Senhor. Toma diante de Ti a vida dos Teus filhos. Abençoa cada um deles. Deus, toma diante do Senhor cada irmão, Senhor. Ó Deus, que precisa achar o sentido da sua vida. Meu Deus, meu Pai amado, traz, Senhor, traz a motivação de volta, a alegria de volta. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, esteja agora assumindo o governo, assumindo agora, Senhor, a direção, trazendo, Senhor, cura, trazendo libertação, trazendo vida e vida em abundância. Senhor, visita agora, Pai, cada casa, cada família, em nome de Jesus. Remove agora, Senhor, toda tristeza, todo cansaço, todo desânimo, Senhor. E nos ajuda Senhor, a entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E assim nós iremos conseguir deixar as coisas que atrás ficam e olharmos para o alvo e correr a carreira que já nos está proposta. Senhor, o meu propósito é correr essa carreira e chegar até ao Senhor, para que no final dos meus dias eu possa declarar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, cumpri o propósito e guardei a minha fé. Senhor, eu oro para que esta igreja, para que o ministério apostólico Batista Manancial seja um ministério de propósitos e que nós possamos, Senhor, entender e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Que jamais nós venhamos negociar o propósito pelas propostas, mas que nós possamos seguir firmes, ó Deus, andando, servindo ao Senhor e guardando a Tua palavra no nosso coração. Eu abençoo agora cada uma dessas pessoas que assistiu, que está conosco agora. Envia Teu Espírito, Senhor. Envia anjos agora, Deus, aonde essas pessoas estiverem, e abraça elas com Teus braços de amor. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Em nome de Jesus.
Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Foi muito bom ter a companhia de vocês aqui, amém? Na nossa live. E à noite, 19h30, nós estaremos aqui para a quarta ministração, amém? E vamos viver o propósito. Que vocês fiquem todos na santa paz do Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de vós e sobre todo Israel de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Deus abençoe vocês.